Amém. Cristo vem. Amém. E vem às pressas. Sara, onde está a Sara? A sua música, a gente não combinou, né? Mas foi 80% do sermão. E eu louvo a Deus porque o Provar e Vede também foi parte do sermão. E parece que Deus, ele tem uma expressão lá no sul, né? Não dá ponto sem nó. Parece que todas as coisas vão cooperando para que a mensagem entre no nosso coração e não saia. Amém? Eu não sei se aqui tem o costume, até hoje eu não vi, mas lá no sul, quando a gente vai iniciar a mensagem, alguns pregadores falam pra gente cumprimentar e tal. E tem uma música que eu gosto muito, que é bem antiga, e que faz a gente cumprimentar. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto demais dessa música. E aí eu gostaria que a gente cantasse assim, é só um corinho, né? Quão bom e quão maravilhoso é. E a gente não precisa levantar, mas pode cumprimentar o irmão do lado. Fica. Vamos cantar? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Obrigada, amém. Que bênção é poder estarmos juntos aqui, né? Eu confesso a vocês que algumas vezes eu já preguei, bastantinha vezes, mas todas as vezes que eu subo ao púlpito, todas as vezes, um nervosismo sem medida toma conta de mim. E eu fico assim, meu coração parece que vai sair pela boca. E uma vez eu falei com meu irmão canta, né? E eu não canto nada, mas meu irmão canta muito bem, ele canta baixo. E eu falei, mano, todas as vezes que eu vou pregar, eu já preguei várias vezes, mas todas as vezes que eu vou pregar eu fico muito nervosa. Eu não tenho problema de falar em público, mas quando eu subo no púlpito eu fico muito nervosa. Ele falou assim comigo, todas as vezes que eu vou cantar eu fico nervoso também. Aí eu falei, mas que coisa, né? Porque sempre cantou e eu, né? Por que a gente fica nervoso? Ele falou, porque quando esse nervosismo passar, você tenha certeza que é porque você está cheia de si. Então, se você está nervosa, é sinal que você tem certeza que você não é digna de estar lá. E aí eu falei, então, realmente, eu tenho que ficar muito nervosa. Mas a mensagem dessa manhã, eu já vou contar para os irmãos como foi que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes eu gostaria que fizéssemos mais uma vez, mais uma oração, para pedirmos a Deus a presença do seu Santo Espírito. Oremos. Bondoso Deus, Tu bem sabes, Senhor, que eu não sou digna de estar aqui e que muitas vezes tenho falhado contra Ti. Mas eu Te peço perdão neste momento, Senhor. E peço que eu diminua e o Senhor cresça. Que o meu eu morra nessa hora. E que o Senhor fale através da minha boca. Para que as Tuas palavras, Senhor, calem fundo ao nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, entre e faça a divisão. Que ela entre, Senhor, dividindo aquilo que é mal e expulse da nossa vida tudo aquilo que não Te pertence. Que tomemos a decisão, firme decisão ao Teu lado, Senhor, enquanto é tempo. É o que eu Te imploro, a Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe que ultimamente a minha vida anda assim, né, meio atarefada. Muitas coisas para fazer. E as noites têm sido um tanto tribuladas também, porque a rotina acorda muito e tal, os meninos também acordam. E aí a minha devoção acaba ficando muitas vezes prejudicada. E aí o Marquinhos, né, Camila, você podia pregar? Então eu falei assim, nossa, mas eu nem consigo ter minha devoção direito, como que eu vou fazer isso? E aí essa semana passada e essa semana nós estivemos muito doentes lá em casa. Foi resfriado e eu
tive uma crise terrível de sinusite e eu pensei, nossa, o que está acontecendo, né? Mas aí falei com o Senhor um dia e falei assim, Senhor, como eu vou preparar esse sermão, né? Como que eu vou... E aí estava sentada no sofá com o Daniel, dando uma mamazinho para Ruth, e o Senhor me falou, pega a Bíblia. E aí eu peguei e orei e comecei a ler. E o Senhor me deu um sermão durante uma conversa com o Daniel. E eu louvo a Deus por isso. Vamos abrir a palavra? No livro de Salmos, o capítulo 127. Salmos 127. As crianças estão preparadas para anotar a palavra-chave? Muito bem. Hoje a palavra-chave é uma palavra, mas que se eu falar uma variação dela, vocês também podem anotar, tá? Edificar é a palavra de hoje, mas pode ser edificar, edificando, edificou, edificaram, tá? Qualquer variante, você pode anotar aí, edificar. E durante a mensagem eu vou conversar também algumas coisas com vocês, então prestem atenção. Salmo capítulo 127 é um salmo muito conhecido e eu imagino que aqui muitos de vocês já tenham estudado uma porção de vezes esse salmo, mas todas as vezes a gente pode extrair coisas novas da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Salmo 127, a partir do verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora eu quero chamar a atenção das crianças. Crianças, olha aqui pra mim. Vou fazer uma pergunta, hein? O que é edificar? Essa semana eu tava pensando assim, não, eu sei o que é edificar, mas daí fui pro dicionário e descobri que eu não sabia tão bem assim o que é edificar. Vamos descobrir o que significa edificar. Deu certo? Pode dar. Ah, que bom. Edificar, no dicionário, significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Ou desenvolver uma ideologia, uma teoria, etc. Ou instruir, edificar uma nova doutrina religiosa, quando a gente vem para o campo da religiosidade, né? Ser levado ou conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral e ou religioso, ou conduzir à virtude. Crianças, agora respondem aqui para mim. O que eu preciso para fazer uma construção? As crianças aqui entendem bem? Tijolo, cimento, madeira, telha, cimento, piso, pedra, água, prego. Como é, amor? Alguém para construir, muito bem lembrado. Isopor, algumas construções, né? Muito bem, o que mais? Vocês não falaram as ferramentas. Quais ferramentas? Martelo, puxada, alicate, serra. Muito bem, profissional. Bitoneira. Nossa, bitoneira, eu sei. Também precisa de uma escada, né? Para ir lá em cima, quando precisa. O que mais? Quando vai carregar alguma coisa pesada, precisa de quê? Carrinho de mão. Um carrinho de mão, uma carriola. Uma caminhonete? Também, profissional, os meninos, né? Então, precisa de muitas coisas para edificar. Como é? Precisa de saber construir. Muito bem, Samu. Precisa de saber construir. Aqui tem, ó, uma estrutura pré-estabelecida, né? Então, o que é uma coisa pré-estabelecida? É algo que você já estabeleceu antes, aonde? Fez um desenho, né? Pensou, planejou, calculou quanto que vai gastar. Os pais sabem que gasta muito, né? Para fazer uma construção. Então, para fazer algo, para fazer uma edificação, para edificar alguma coisa, construir, precisa de muitas coisas. O verso que nós estamos lendo, crianças, e também os papais, né? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Agora vem a pergunta: como é que o Senhor vai edificar a casa?
Será que esse verso está falando assim que é o Senhor que vai ajudar a construção, que vai trazer o tijolo, botar o cimento? É isso que está falando, crianças? Não? O que será que está querendo dizer então? Se o Senhor não edificar a casa. Eu estava estudando esse texto com o Daniel em casa e fiquei refletindo sobre isso. Porque ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em o quê? Em vão trabalham os que a edificam. E agora eu pergunto a vocês, o que é um trabalho vão? Não vale nada. Que não valeu nada, que não serviu pra nada. Você, sem sentido. Vocês já ficaram assim, eu já fiquei muito irritada quando alguma coisa, você fez e não serviu pra nada. Ou então, você fez e alguém foi lá e passou o pano em toda a casa e a criança foi lá e barro, né? Tudo. Aí você fica, pô, não adiantou nada, né? Não serviu pra nada. E aí, eu me peguei pensando, será que o meu trabalho está sendo útil? Eu gostaria que as mães e as mulheres aqui da igreja fizessem uma reflexão agora. Porque é um trabalho sem fim, concordam comigo? Lavar, passar, cozinhar, limpar, dobrar, guardar e todos os dias a mesma coisa. E eu pergunto a vocês, tem utilidade? Aí os homens podem dizer, claro que tem, né? A comida está gostosa, está me alimentando, está sendo útil. E aí os filhos podem dizer, não, claro que tem, mamãe lava minha roupa bem direitinho, eu fico cheiroso, venho para a igreja bem arrumadinho. E os homens, né? Os homens que todos os dias saem de casa para matar um leão por dia, né? Como diz lá no sul. Vai para o trabalho, às vezes é um trabalho braçal, difícil, né? Como o Gil, o Rafa e o pessoal que trabalha, né? Com os braços. E pode ser também um trabalho intelectual, que exige muito da mente. E aí você volta para casa cansado. E aí eu pergunto pra você, qual a utilidade do seu trabalho? Ah, meu trabalho é muito útil. Sem meu trabalho, né? Não compra comida. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que se o Senhor não edificar a casa, tudo isso que nós estamos fazendo é o quê? É em vão. E eu comecei a refletir sobre, será que a minha família está trabalhando com um propósito? Ou será que o nosso trabalho está sendo em vão? Você já viu aquela expressão, nadou e morreu aonde? Irmãos, Cristo está às portas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que meus filhos não se casarão. Eu não tenho dúvida disso. Agora eu pergunto a vocês, eu sou jovem, né? Tenho 30 anos. Há 30 anos eu escuto essa mensagem. Há 30 anos eu não vou em festa. Nunca bebi, nunca fumei. Não aproveitei. E porque, entre aspas, né? Não, porque o mundo acha que isso é aproveitar. Não aproveitei a vida. Passei a vida inteira trabalhando por Jesus. Ou talvez pensando que estava trabalhando para Jesus. Passei a vida inteira sem curtir os prazeres desse mundo. Que grande decepção será se Cristo voltar e ele olhar para o meu trabalho e dizer assim, Camila, você fez, mas foi porque eu não edifiquei a sua casa. Tem uma música que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem aquela. Tantos são teus afazeres. Bem antiga, conhecem essa? Sim. Todas as vezes que eu acordo de manhã, o Senhor me lembra dessa música. Como dizendo assim, olha, são muitos teus afazeres, mas não se esqueça de mim. Porque se eu não edificar a sua casa, tudo que você fizer nesse dia, você vai terminar o dia o pó, né? O bagaço, que eu termino o dia o bagaço. Mas foi em vão, porque eu não edifiquei a sua casa. Eu quero compartilhar com vocês uns textos muito poderosos da palavra de Deus, da pena inspirada, né? Que Ellen White deixou para nós no livro O Desejato de Todas as Nações e depois uma meditação também. Irmãos, esse livro, você pode ler ele 430 vezes. Nas 430 vezes você vai descobrir coisas novas. É o suprassumo, vamos dizer assim, na minha opinião, né, dos escritos de Ellen White. E eu recomendo que vocês tenham o livro. Ele é maravilhoso, poderoso e essa leitura é muito edificante. E eu mais uma vez comecei a ler e consigo ler bem pouco por dia, mas no pouco que eu leio, o Senhor fala muito ao meu coração. Acompanhem comigo essa leitura
que está na página... Começa na página 19 e vai até a página 20. E diz assim: não há nada... Vocês conseguem ler? Sim. Não há nada que viva para si. Nem um pássaro que fende os ares, nem um animal que se move sobre a terra, deixa de o quê? Servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde arte de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. Irmãos, eu acho isso tremendo, eu chego a ficar arrepiada. Não há nada em toda a vasta criação do Senhor que viva para si. E uma frase antes, ela diz, a não ser o coração egoísta do homem. Nada na natureza vive para si, nenhum passarinho, nenhuma florzinha, ela fala, nenhuma haste vive para si. Todas as coisas criadas vivem para servir. E aí ela continua. As flores exalam a sua fragrância e desdobram a sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe acendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e o quê? Floresça. Nada vive para si, tudo vive para dar. Os anjos da glória acham seu prazer em o quê? Dar amor e infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens, trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes de cima, em cima. Mediante um ministério amável e paciente, operam no espírito humano para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Ai, que poder! Crianças, vocês sabiam que o anjo da gente não come? Quem aqui sabia disso? Eu não. Nosso anjo não come. E dormir? Ah, ele dorme. Porque vocês brincam muito e ele cansa, então ele dorme. Não dorme? Não. O que ele fica fazendo de noite então? Cuida da gente. Cuidando de nós. Olha aqui, os anjos acham seu prazer em dar. E o que eles dão para nós? O seu amor infatigável. Quer dizer que eles não se cansam de cuidar das almas caídas e contaminadas. E olha que poderoso isso aqui, crianças. Eles vêm nos dar uma união com Cristo. Eles querem nos juntar com Jesus. Tão pertinho de Jesus, como nem eles podem imaginar. Como que a gente consegue ficar tão juntinho de Jesus? E nós, pais, lembramos desse cuidado? Dos anjos que acham a sua alegria em dar, em servir. Por isso que eu falei que a música da Sara combinou tanto com esse sermão, porque nós vamos falar muito sobre serviço. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é o quê? Dar. Nada faço por mim mesmo. João 8:28 disse Cristo. O Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai. João 6:57. E eu não busco a minha glória. Ele falou em João 8:50. Mas daquele que me enviou. João 7:18. Queridos, que poder! Que poder! Todas essas representações da natureza, dos anjos, são lindas. Tudo que Deus criou vive para servir, vive para dar, vive para se oferecer. Agora, de todas essas representações, nada se compara a Cristo, que veio como humilde bebê para nascer numa manjedoura no mundo podre. Já pararam para pensar sobre isso, irmãos? Que no céu, a gente pensa sobre a glória, né? Mas as mulheres podem pensar um pouco mais também. O céu é um lugar sem sujeira. Dá pra pensar isso? Um lugar sem nenhuma sujeira. Pois ele veio nascer no mundo que já era sujo. Ele veio nascer aonde, queridos? No estábulo.
Ele se submeteu a dar tudo, a se doar por nossa causa. Isso não é muito lindo? E eu volto para o verso de Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será que no nosso dia a dia nós estamos trabalhando para servir? Porque se nós não estamos fazendo isso, o nosso trabalho está sendo... Ai, Camila, mas não tenho tempo, esse negócio de servir é muito difícil, porque eu tenho 3 crianças pequenas, né? Não tenho como fazer um trabalho missionário, não sei dar estudo bíblico. Não. Mas eu pergunto a vocês, servir quem? Nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Antes eu gostaria de ler um texto com vocês. 1 Coríntios 3, verso 11. 1 Coríntios 3, o verso 11. Coríntios 3, 11? Isso, 3, verso 11. 1 Coríntios 3, verso 11. E eu vou pedir que... Não. Eu achei. Alguém pode ler para nós, por favor? Pode ser uma criança. Eu. Pode ler, bem forte. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o cal a Jesus Cristo. Muito bem. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Quando nós vamos fazer uma edificação, crianças, precisa fazer o que primeiro? Primeiro é as paredes? Primeiro é o telhado? Fundação. Olha aí, estou falando com as crianças profissionais. Primeiro é a fundação. E esse verso está nos falando que ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outra fundação além do que já está posto. Quem deve ser a fundação da nossa casa, crianças? Jesus. Jesus. Se Cristo não for o fundamento da nossa família, da nossa vida, nós podemos fazer todo o trabalho de construção da casa, de trabalhar, de limpar, de cuidar, de ajeitar, de prover, mas tudo isso vai ter sido em vão. Eu quero... Deixa eu ver se tem... Aqui. Ela conclui falando assim: manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para quê? Para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter, ficou difícil de ler, né? Do grande doador, a lei da vida. Amém? Amém. Irmãos, que poderoso. Cristo, o grande doador, Pai, o grande doador da vida, Ele deu o seu único Filho para que nós tivéssemos um firme fundamento para edificar nossa casa. Um firme alicerce para que nós pudéssemos construir o nosso lar. E para que nós temos que construir o nosso lar? Aí agora eu penso assim, não, mas a minha família está bem. A gente faz o culto todos os dias, a gente estuda, faz a devoção pessoal, todas as crianças sabem fazer a sua devoção, o papai faz o culto familiar de noite com a gente participa, a minha família também veio na igreja, não falta, sábado, domingo, quarta, eu sou dizimista, né, ofertante, sou fiel, não tá faltando nada, meu lar já está alicerçado, né, na rocha, já está um firme alicerce no fundamento. Agora eu pergunto, e o que mais? Não, já tá bom. Suficiente. Mas o que mais nós podemos fazer? Eu queria ler com vocês esses textos que eu encontrei na meditação Maravilhosa Graça. Que diz assim: Deus pretende que as famílias da terra sejam o símbolo da família da onde? Do céu. Os lares cristãos
cristãos estabelecidos e dirigidos de conformidade com o plano de Deus são um maravilhoso auxílio na formação do caráter cristão e para o progresso do quê? Sua obra. Então, duas coisas. O que é um maravilhoso auxílio? Os lares cristãos. Um auxílio para quê? Para a formação do nosso caráter e o progresso da sua obra. A importância e as oportunidades da vida do lar ressaltam na vida de Jesus. Aquele que veio a esse mundo para ser o nosso exemplo e nosso mestre, passou 30 anos como membro de uma família onde? Em Nazaré. Nunca tinha pensado sobre isso. Cristo passou 30 anos servindo quem? O seu a lar. sua família, seu lar. E ele passou 3 anos, os últimos 3 anos e meio da sua vida, servindo os outros. Agora prestem atenção nisso. Sua mãe foi o seu primeiro quê? Mestre. Olha, mamães, né? Que grande oportunidade. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Viveu num lar campestre e fiel e alegremente desempenhou sua parte em levar o quê? Os fardos da família. A gente pede assim, filho, por favor, né? Vai lá e enxuga os pratos. Enxuga os pratos. As crianças fazem isso aqui? Não sei, lá em casa. Mas tem que fazer isso mesmo? Aqui diz assim, ó. Cristo cumpriu fiel e alegremente todos os deveres, ajudando a levar os fardos da sua família. Ele havia sido o comandante do céu e os anjos se deleitavam em cumprir sua vontade. Agora ele era um voluntário servo, um amável e obediente filho. Amém. E aí a gente fica assim com pais, né? Olha aí, filho, tá vendo? Amável e obediente. Aí eu pergunto a nós, né? E quanto a mim? Tenho sido uma filha obediente e amável? E não falo dos meus pais terrestres, porque já não moram mais comigo, né? Eu não moro mais com eles. A gente fala assim pro filho, mas eu já te falei 1000 vezes que tem que ficar quietinho na hora do culto. Mas não aprende. Aí o Senhor vai lá no meu ouvido, né? Você tem 30 anos. Há 30 anos eu te peço para você mudar isso aqui. Você não mudou. Né? Nos falta misericórdia, irmãos. Olhamos para o nosso vizinho do lado, porque é muito fácil a gente criticar o pecado do outro, né? Fulano, né? Ah lá. E o Senhor cutuca a nossa moleira, né? Lá no sul tem essa expressão também. Querido, tira a trave que está no seu olho. Nós somos muito rápidos em julgar, mas nós nos esquecemos que o nosso modelo não é terrestre. O nosso modelo é Cristo. Nós temos que aprender mais dele. Assim preparado. Agora eu volto. Preparado como? Levando os fardos da família. Durante quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Assim preparado. Saiu para o quê? Sua missão. Para a sua missão. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, né? Não, vou ser missionário, vou fazer uma missão, vou para a África, vou não sei o quê. Nós nos esquecemos que a gente tem o melhor preparo aprendendo com Cristo, ó, levando os fardos da nossa própria família. Assim preparado, saiu para a sua missão. E em cada momento de seus contatos com os homens, exerceu sobre eles uma influência de bênçãos, um poder para transformar como o mundo jamais testemunhara. Quando Cristo saía, quando Cristo aparecia, quando Ele falava, quando Ele olhava, o que saía dele era bênção, nunca julgamento. Quando Ele tocava em alguém, ou quando alguém tocava nele, essa pessoa recebia o quê? Poder. Quando Ele pronunciava uma palavra para alguém, Ele não pronunciava para julgar, para condenar, para criticar. E quando Ele pensava sobre alguém, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Cristo nunca pecou nem em pensamento. Nem em pensamento. Ele nunca teve um pensamento impuro. Isso não é muito profundo? Porque muitas vezes a gente pode não falar, mas a nossa cabeça está pensando, né? E vocês já pararam para pensar como isso é assim, chega alguém, né, e fala assim, não, Camila, que blusa bonita e tal. Eu acho essa blusa bonita.
essa blusa bonita. Mas aí, a falsa modéstia, né? Ai, não ganhei, você já tá velha. Isso que eu tô fazendo é o quê? É uma mentira. Porque eu gosto da blusa. Poxa, né? Não foi comprada, foi ganhada, mas eu gosto dela. Fiquei com ela porque eu gostei. Cristo nunca nem pronunciou e nem pensou em mentir para alguém. Nós temos tanto a aprender. Que o vosso lar seja de tal maneira que Cristo possa nele entrar como hóspede, o quê? Permanente. Queridos, existe uma forte tendência a fazermos uma divisão. Não, hoje o Senhor vai edificar a minha casa. Hoje acordei com poder. Aí sento lá com meus filhos, vem cá, vou ler a palavra de Deus para você, vamos orar. Não, hoje vou até jejuar. Mas aí no primeiro problema que acontece, não, Senhor, peraí, que o Senhor ficou lá no culto. Agora eu preciso resolver isso aqui que meu filho tá me deixando nervosa. Né? Aonde ficou o Senhor? Irmãos, Cristo quer entrar no nosso lar como um hóspede permanente. Porque quando Ele entra no nosso coração, quando Ele entra na nossa família, Ele entra para transformar. Mas na primeira oportunidade que nós temos de deixar o eu crescer, o espaço onde Cristo estava vai ser ocupado. Sabe, Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos sobre o orgulho, sobre o eu. Porque depois que eu me tornei mãe, muitas coisas ficaram para depois. E eu pensava assim, mas agora é a hora de eu me sacrificar, né? Agora eu tenho que me sacrificar como mãe, porque eu morri para mim e agora eu sou mãe. E esses tempos eu li uma frase que mudou totalmente meu conceito sobre ser mãe. Ou sobre me doar. Quando eu acho que o que eu faço pelos outros, e aqui eu coloco na minha posição, né, mãe? Quando eu acho que o que eu faço pelos meus filhos é um sacrifício, eu ainda não entendi o que é amor. Porque doar-se não é um sacrifício, é um prazer, ou deveria ser. Porque quando Cristo esteve na terra, o que Ele fez? Ele servia fiel e alegremente. Que seja de tal maneira o nosso lar, a nossa casa, que as pessoas conheçam que estivestes com quem? Com Jesus. E dele aprendestes. Isso já aconteceu com vocês? Nossa, mas eu vejo que você é diferente, a sua família é diferente, vocês têm uma coisa diferente. Alguém já falou isso para vocês? Queridos, quando Cristo entra na nossa vida, quando Ele é o forte fundamento, quando Ele vem para edificar a nossa família, não tem como continuar da mesma forma. Você pode até ficar estagnado por um tempo, mas a caminhada cristã não é um constante avançar e retroceder. A caminhada cristã é um constante avançar, cair, levantar, avançar e cair. Mas eu sempre vou avante. Nós estamos quase no lar. Eu não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, estamos preparados? Estamos com Cristo na nossa vida, de modo que as pessoas vejam que Ele esteve conosco. E além disso, que dele nós aprendemos. Vocês sabiam que quando Jesus morreu, João passava e as pessoas confundiam João com Jesus? Por que será? Porque quanto mais perto nós estamos dele, mais nós nos parecemos com ele. Anjos do céu visitam frequentemente o lar onde impera o amor de Deus. Sob o poder da divina graça, esse lar se torna um lugar de refrigério ao peregrino cansado e abatido. Aqui não dá para ler, né? Mas tá assim, o eu é posto fora. Queridos, temos jogado o nosso eu fora, temos expulsado da nossa vida pelo poder de Cristo Jesus tudo aquilo que nos afasta dele, ou o eu ainda está aqui? Não, mas eu quero, eu estou com vontade, eu vou. Será que Cristo está nos ajudando a jogar o nosso eu fora porque nós estamos permitindo? Formam-se bons hábitos, há um escrupuloso, olha só, há um escrupuloso reconhecimento dos direitos dos outros. E isso aqui me impressionou, essa frase. Escrupuloso reconhecimento do direito do outro. Quando eu penso assim, não, mas peraí, meu filho, peraí.
porque eu quero dormir, quero comer, né? Eu estou pensando no outro. Quando um filho fala assim, não, mãe, estou muito cansado, hoje não vou fazer isso aqui não. Será que esse filho está pensando, mãe? Escrupuloso reconhecimento do direito dos outros. E aí vem aquele verso à mente, né? Considerar os outros superiores a si mesmos. Superiores a si mesmos. A fé que age por amor e purifica o coração permanece no leme, presidindo todos os componentes do lar. A fé que age por amor. A fé que age por amor e purifica o coração permanece no leme e dirige os componentes do lar. Que poderoso isso. Agora, ficou difícil. A medida... Nossa, essa frase, se vocês não prestarem atenção em nada do sermão, abram bem os seus ouvidos e o coração e escutem isso porque é poderoso. A medida de vosso cristianismo é aferida pelo caráter de vossa vida no lar. A medida do nosso cristianismo é aferida, verificada por quem, queridos? Medida, né? Pelo céu. Ela é medida pelo céu. Pelo quê? Pelo caráter de vossa vida no lar. Não, eu vou na igreja, meus filhos vão bem arrumados, eu vou bem perfumada, eu faço trabalho missionário, no meu trabalho eu entrego livros, até recolta eu faço. Aonde que Deus quer ver se nós estamos sendo bem cristãos? O lugar mais difícil de ser cristão é onde? Em casa. Porque com os outros é fácil. Não é fácil? Vocês não concordam comigo? De máscara ainda, né? Tem máscara, em casa não. Exatamente. Até uma analogia. É muito fácil ser cristão com os outros. Mas em casa, no dia a dia, quando eu estou estressada, cansada, exausto, trabalhei demais a semana, estou cansado, chego em casa, meu filho vem, vamos brigar, não sei o que. Não, só um pouquinho que eu tenho que descansar. A esposa fez uma comida que não estava lá, aquelas, né? Aqui só tem boa cozinheira, gente. Não me entenda mal. Mas às vezes o arroz queima, né? Ou é só lá em casa? Às vezes dá, né? Aí o marido, poxa, mas isso aqui tá ruim. O seu Anivaldo disse porque não foi ajudar a fazer. Em casa é muito difícil ser cristão. Mas Deus está nos dizendo que a nossa medida de cristianismo, ela é aferida pelo céu, pelo modo como nós somos em casa. A graça de Cristo capacita seus possuidores a fazer do lar um lugar feliz, cheio de paz e o quê? Descanso. O que é que nos capacita a ter um lar feliz, cheio de paz e descanso? A graça de Cristo. Deixai que a luz da graça celeste irradie o vosso caráter, que deve ser a luz do sol no lar. Amém? Queridos, nosso lar precisa ser uma luz para os que vivem nele. Que as crianças, Ellen White tem um texto sobre isso, né? Que elas encontrem no lar um pedacinho do céu. Que o marido, quando chegar em casa, perceba que a esposa está feliz porque ele chegou. Que ela esteja cheia da graça de Cristo, para que quando ela olhe para ele, ele veja nos olhos dela a Jesus. Que quando o marido chega em casa, apesar de cansado, exausto do trabalho, às vezes frustrado, ele perceba que ele chegou um pedacinho do céu. Amém. Queridos, Cristo vem. E ele vem sem demora. Agora eu pergunto a nós, temos servido a nossa família? Porque quando eu, como mãe, como nós, como pessoas, não só como pais e mães, como pessoas, não edificamos a nossa casa sobre a rocha, não edificamos a nossa casa com o Senhor, você pode trabalhar 300 anos, você pode trabalhar 50 anos da sua vida, e tudo que você fez terá sido em vão. Você pode ensinar os seus filhos laboriosamente lavar a louça, limpar a casa, varrer. Pode ensinar eles um ofício. Mas se você não ensinar a eles que nós estamos aqui para servir, para dar, para nos oferecer, tudo o que você fez foi em vão.
Tem uma frase que eu falo muito lá em casa. Se você não vive para servir, você não serve para nada. Ah, Camila, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho condição. Queridos, todos temos 24 horas. Não temos? E nessas 24 horas, nem que seja o lixeiro que recolhe o seu lixo 2, 3 vezes por semana, você pode servir ele. Pode ou não pode? Leva um copo d'água, leva um livro, dá um pão, faz um bolinho. Nós temos tanto a aprender com Jesus. Eu queria ler mais um texto com vocês. Joel, capítulo 2. E esse texto também é muito conhecido. Joel, capítulo 2, a gente vai ler primeiro o verso 28 e depois a gente vai ler mais alguns. Joel 2, verso 28. Estudando sobre a história de alguns patriarcas, nós vemos que eles levaram muitos anos para se preparar. Concordam comigo? Quanto tempo Moisés ficou no deserto até estar pronto para libertar o povo? 40 anos. Quando ele foi diante de Faraó, ele já tinha 80 anos. Tinha vivido bastante, concordam? Quando Jesus veio fazer a sua missão aqui, quanto tempo ele ficou servindo no lar? 30. 30 anos. José precisou passar um tempo na casa de Potifar e na prisão, até que ele estivesse pronto para fazer a sua tarefa também. Não foi assim? Mas esse texto de Joel, capítulo 2, o verso 28, ele nos fala que vai acontecer algo diferente. O que diz aqui? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre quem? Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Queridos, eu não tenho dúvida, nossos filhos estão sendo preparados, ou deveriam estar sendo preparados para serem luz agora. Agora. Porque a noite vem. E quem vai poder trabalhar? Ninguém. Nós não temos tempo. Nós não temos 40 anos para preparar os nossos filhos. Eles precisam ser luz agora. Mas como nossos filhos serão luz? Se o nosso trabalho for vão, nós precisamos implorar ao Senhor que edifique a nossa casa. Ó Deus, eu imploro, edifica o meu lar. Senhor, edifica as minhas mãos, edifica o meu coração, edifica os meus pés, as minhas palavras, o meu olhar. Ó Deus, edifica as minhas expressões, para que os meus filhos, para que o meu marido, para que a minha esposa, para que quem entrar em contato comigo saiba que o Senhor edificou a minha vida. Para que eu possa mostrar aos outros o teu amor. E para que eu mostre para eles em serviço, e serviço abnegado. Porque o Filho do Homem não veio para quê? Não veio para ser servido. Queridos, o Filho do Homem, o próprio Cristo, não veio para ser servido. Diante da ceia, Ele era o Rei, Ele era o Senhor. Ele deveria ter alguém lavando os seus pés, mas o que Ele fez? Lavou os pés sujos, e não foi só de um. Foram 12, inclusive do traidor. Irmãos, nós temos tanto a aprender sobre serviço. Mas enquanto o nosso eu não estiver bem morto aqui dentro, dificilmente nós vamos conseguir servir de coração. Porque servir por orgulho também é outro perigo, não é? Eu posso servir pensando assim, não, eu vou fazer porque eu quero que os outros pensem o que é de mim. Que eu sou servidor, né? Que eu estou sempre disposta. Mas quando o meu eu morre, quando eu morro para mim mesma e Cristo nasce em mim, eu sirvo um serviço alegre e por amor. Quando Cristo habita em mim. E esse verso de Joel, capítulo 2, verso 28, diz que: e acontecerá
naqueles dias, nos nossos dias, que Cristo vai derramar sobre toda a carne do seu Espírito. Toda a carne. E os nossos filhos profetizarão. Amém? Amém. Irmãos, eu creio, nossos filhos vão ser luz desde já. Amém. E em nome de Jesus nós temos que orar por isso. E clamar a Deus. Ó Deus, que meu filho seja luz aonde quer que ele for. Mas meu filho não vai a lugar nenhum. Mas às vezes no mercado ele vai, não vai? E para o caixa do mercado ele pode ser uma luz. Queridos, nós não temos desculpas, porque ninguém é uma ilha, nós não vivemos sozinhos. E o Senhor constantemente manda pessoas para nós. Manda ou não manda? E agora eu quero voltar com vocês, no capítulo 2 ainda. Mas a gente vai ler o verso 12. O verso 12 de Joel, capítulo 2, fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em iras, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, Deus está nos fazendo um chamado, porque nesses dias, nesses nossos dias, os nossos filhos vão pregar, eles vão profetizar, eles vão ter sonhos. Nós também vamos pregar, nós também vamos profetizar. Mas a pergunta é, nós estamos agora nos arrependendo e nos convertendo de todo o nosso coração, não rasgando as vestes, porque não é para que os outros vejam. Não é para que os outros vejam. É rasgando o nosso coração. É dizendo para Deus: Senhor, tira tudo do meu coração que não te pertence. Que o Senhor mate o meu eu, porque a obra da justificação pela fé é Deus pegando o homem, o eu, o meu eu, e jogando onde? No pó. E Deus está nos chamando a, com choro, pranto, jejum e clamor, a rasgar o nosso coração, nos converter a Deus naquilo que ainda não entregamos. E aí no verso 16, no verso 15, ele diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni o quê? Reuni o quê? Os filhinhos. E até quais? Os filhos. Até a rotinha. Reúnam todos. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa, Senhor. Irmãos, é a hora de clamarmos a Deus. Porque dias vêm muito maus. A pandemia não é nada. Dias muito maus virão. Estamos edificando o nosso lar. Estamos implorando a Deus que edifique a nossa casa, para que nós sejamos uma luz. Será que nós estamos rasgando o nosso coração, nos convertendo de todo o coração, implorando inclusive por aqueles que ainda mamam? Senhor, por favor, esteja no nosso lar, nos faça luz, nos ajude a servir, unja as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pés, para que nós possamos ir em busca daqueles que estão precisando. Queridos, há tantas pessoas carentes desse evangelho, precisando de uma palavra. Esses dias eu fui na praça e tinha uma moça lá, olha, até na praça, né? Eu fui no parquinho e tinha uma moça lá com os filhos, e ela começou a falar comigo, e eu sou meio tímida, assim, quando alguém vem falar comigo, e eu fiquei assim, né, meio... Mas ela foi falando e falando de Deus, e Deus falando comigo, né? Fala, criatura, né? Vamos! Eu pus ela aqui para você falar para ela. E como não bastasse isso, Deus, uma segunda vez, levou aquela mesma mulher que mora do outro lado da cidade de Tatuí, no parquinho do Vale dos Lagos. Como que Deus falando, você não falou o suficiente. Às vezes a gente passa a vida trabalhando com alguém e não fala de Cristo para ela. Queridos, eu tenho... chega a me doer o coração quando eu penso na ideia de Cristo voltando e alguém me olhando e dizendo assim: você sabia, você teve a chance e não me falou. Isso me dá medo, porque se fosse eu penso assim:
Eu tive o privilégio de nascer nessa igreja, não é? Somos privilegiados de conhecer essa mensagem, ainda que você não tenha nascido na igreja, né? Assim, não seja adventista desde que nasceu. Mas você conheceu essa mensagem. E agora, qual é o nosso dever? Nós temos que edificar o nosso lar. E agora clamar a Deus, implorar que Ele converta o nosso coração. Que a gente rasgue o nosso coração diante do Senhor. E implore a Ele, ó Deus, me ajude a servir. Porque vai chegar o tempo, irmãos, e não vai demorar, que o Deus vai derramar sobre toda a carne do seu Santo Espírito. E as nossas crianças, e todos nós, vamos ter que dar essa mensagem ao mundo. Porque Cristo vem. E Ele vem sem demora. Agora, olha o verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Quando nós nos convertermos a Deus de todo o nosso coração, quando nós nos entregarmos a Ele sem reservas. Não, Senhor, olha, eu vou te entregar só essa, porque essa parte aqui eu preciso tomar conta. Queridos, quando nós entregamos toda a nossa vida a nós mesmos e nós nos entregarmos a Deus, nós vamos saber que Deus está no meio de Israel. Ele precisa estar no nosso lar. Queridos, eu pergunto a nós queremos ver Jesus voltar? E muitas vezes eu falei isso, eu creio que nós como igreja, muitas vezes não queremos ver esse dia chegar. Porque se nós quiséssemos de fato, nós estaríamos trabalhando mais. Eu convido a igreja porque eu e o Bruno, nós vamos começar um projeto na cidade de Quadra. De todo sábado, levarmos pão na casa de algumas pessoas e orar com elas. Não vai demorar, uma visita rápida. Olha, eu vim aqui trazer esse pão que eu fiz com amor para a sua família. Eu estive orando por vocês sem nem conhecer vocês, mas eu pedi que Deus me mostrasse qual era a família. E eu trouxe esse pão integral que a gente preparou, as crianças ajudaram, nós oramos, e foi muito especial. E a gente trouxe para você. E a gente quer saber se vocês têm algum pedido de oração, porque nós vamos estar orando por você. Aí a pessoa, né, vai receber o pão, eu imagino, vai falar algum pedido de oração, vamos anotar. Daqui a 2 semanas, porque no sábado seguinte a gente vai em outras casas, daqui a 2 semanas a gente volta lá. Fala assim, vocês comeram pão? Estava gostoso? Pois eu vim aqui dizer que nós oramos durante todos esses dias por fulano, ciclano, beltrano. Vocês falaram aqui. Queremos saber se Deus atendeu a oração. Queremos saber se vocês estão bem, se vocês estão precisando de alguma coisa. Porque assim, queridos, as famílias vão estar familiarizadas conosco. Quando a gente chegar lá com o cartãozinho da cantata de Natal, eu vim convidar você para um evento muito legal que vai ter na minha igreja. Uma cantata de Natal. Quer ir participar? Agora pensa que especial. A pessoa vai vir, ela já conhece minha família. Eu vou buscar ela de carro, né? E ela chega aqui e vê esse monte de criança tocando língua para Jesus. Que impacto! Não, lá na igreja não. Amém. Amém. Lá na igreja não. Não custa, né? Vamos sonhar e clamar a Deus que se torne uma realidade. Irmãos, vamos trabalhar pelo nosso Senhor enquanto é tempo. Vamos permitir que nossos filhos sejam luz. Não, mas eles são muito pequenos e eles não podem ser influenciados, né? Queridos, quando Cristo entra, a treva não fica. E os nossos filhos estão sendo preparados para ser luz agora. Mas eu pergunto a vocês, nós queremos ver esse dia voltar? Não tem até essa mesma música que eu lembrei vocês antes. É real teu desejo de vê-lo voltar. Vocês conhecem essa música? Tu anseias o teu Salvador, são meus lábios o amor, é da vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? É a pergunta, irmãos, que fica para nós. Queremos mesmo ver Jesus voltar. Nossos lábios são louvor, a nossa vida é amor. Nós vamos cantar um hino juntos.
nós vamos cantar o hino Face a Face. Para nós nos lembrarmos que falta bem pouquinho e nós vamos ver Jesus. Bem pouco. E que nesse dia, irmãos, todos nós que estamos aqui e os nossos queridos estejamos preparados, prontos para esse encontro. E que enquanto Cristo não vem, possamos trabalhar fielmente nessa seara. Que nossa vida seja dedicada, que a nossa família seja consagrada, que os nossos pés sejam abençoados, que a nossa boca seja ungida, para que nós possamos ir e pregar para aqueles que estão precisando de ouvir essa palavra.